Vamos orar a Deus e pedir que o Senhor possa abençoar tudo que nós vamos realizar aqui. Eu queria convidar a Andresa para fazer essa oração, Andresa. Oremos, Senhor Deus, Pai amado, obrigada, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu e pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui reunidos, cada um em sua casa, mas com os corações ligados, para poder aprender mais de Ti, ouvir da Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada, Senhor, por esse privilégio, abençoa cada um que está aqui, todos que acompanham a Conjubab, assim como aqueles que estão conosco na live, e também o nosso pastor, o pastor Ebenezer, que o Senhor continue, Deus, direcionando a sua vida para edificar vidas, que é o que vamos fazer hoje para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente vai falar um pouco sobre a Conjubab, sobre esse projeto novo que a gente falou um pouco na última live. E aí, o Lucas e eu vamos comentar um pouco sobre isso. A gente começou retomando a Conjubab, né? A gente começou nas reuniões, nas orações, a gente passou um tempo só orando, conversando e vendo as questões de como a gente poderia retomar, né? E também teve a pandemia e atrapalhando muitas coisas, mas também tudo sob o controle de Deus, nosso Deus é soberano, né? Como sabemos. E hoje, glória a Deus, por isso a gente está aqui com dificuldade, mas com a ajuda de Deus, com o apoio do nosso Deus, colocando o Senhor como nossa confiança, a gente está aqui e vai fazer essa live, esse ao vivo com o pastor Ebenezer, para tratar de um tema como esse, conflito entre gerações. Será uma bênção, em nome de Jesus. Já está sendo, na verdade. E que Deus ele nos abençoe, Deus abençoe a todos vocês. E a Conjubab está aqui para somar, está aqui para apoiar todas as UJAPs, todas as uniões de jovens. Então pode contar conosco, né, Maurício? É verdade. Apesar de nós não estarmos podendo nos reunir presencialmente, a gente pensou numa forma da gente poder reunir através das redes sociais e continuar a ideia do pauta cristã, né, que é colocar temas relevantes para serem discutidos, para serem abordados de uma forma que possa realmente ser efetiva, ser eficiente na nossa vida, na vida da igreja, na vida dos jovens. E por isso nós estamos aqui tentando realizar esse trabalho para a honra e glória de Deus. É um pouco difícil, apesar da infraestrutura, das questões técnicas, mas a gente, com a permissão de Deus, a gente vai em frente e vai dar tudo certo. Como a gente fez o primeiro mês passado, esse o segundo a gente vai continuar fazendo todos os meses o pauta. E aí vocês podem acompanhar com a gente. E a gente já convida vocês a acompanharem todos os meses conosco. Aí eu queria perguntar a vocês estão nos ouvindo bem? Sim. Amém, amém. Heloísa Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, Geisiane e Carla. Estamos aqui. Pessoal, compartilhem aí o link. Está nos ouvindo bem. É isso aí. Andresa, vamos tocar? Oi? Convidar o pastor Ebenezer, né, para participar junto conosco. Vamos sim. Deixa eu chamar ele aqui. Olha aí, o nosso pastor Ebenezer. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Amauri. Boa tarde a todos vocês. Prazer para mim estar junto com vocês nesse tempo tão precioso. Amém. Prazer é todo nosso, pastor. É sempre uma honra. Pastor, a gente quer saber um pouquinho do senhor, como é
o que o senhor faz aí, apesar de pastor, né, claro, em São Paulo, a igreja que o senhor participa, a liderança que o senhor tem na sua igreja, os seus trabalhos que o senhor tem feito ao longo desses anos de pastorado, até mesmo quando não era, enfim, mas resume um pouquinho, fala um pouquinho do senhor para a gente conhecer um pouquinho o senhor. Tá bom, eu sou Ebenezer da Silva Rodrigues, sou pernambucano com muito orgulho, nascido no Hospital Naval do Recife, ali na Cruz do Cabugá, e por volta dos 5, 6 anos de idade, minha família mudou para Jardim Brasil. Nós começamos ali a frequentar a igreja em Jardim Brasil, a Igreja Batista Bíblica. À época era o pastor Samuel Gomes, o pastor. Passamos um período ali, depois fomos para a Igreja Batista de Jardim Brasil, lá do outro lado, a Igreja da Convenção Batista Brasileira. Aos 11 anos eu entreguei minha vida a Cristo. Aos 16 eu dediquei toda a minha vida para Deus fazer o que quisesse com a minha vida. Aos 18 ele me chamou para o ministério pastoral. Na cidade de Belo Horizonte, eu havia ido para Belo Horizonte para participar de um retiro de jovens lá. Ali Deus me chamou e confirmou que eu deveria ficar ali para fazer o seminário, foi onde eu estudei. De lá vim para São Paulo, cidade de Santo André, trabalhei ali sem ainda ser ordenado, auxiliando o pastor na época, que vocês, o pessoal aí da velha guarda conhece, o ex-pastor Marcelo França, eu trabalhei junto com ele, e ele deixou a igreja para assumir outro ministério, e eu assumi, depois de ter sido ordenado aos 23 anos de idade. Eu fui ordenado ao ministério, pouco tempo depois, bem jovem, né? Uma criança, assumi a igreja e fiquei lá por 10 anos e meio. Graças a Deus, Deus abençoou muito, foi gracioso com a igreja naquele período. E depois Deus me tirou de lá e me trouxe para aqui a primeira igreja batista bíblica em Cidade Ademar. A igreja lá em Santo André, a Igreja Batista Bíblica Maranata. E, bom, eu vim com uma semana de casado para Santo André. Recém-casado, ficamos ali. Lá nasceram meus 2 filhos, o Guilherme, de 25 anos hoje, a Beatriz, que tem 18. Ambos são alunos aí da Federal de Pernambuco, moram aí em Recife. O Gui, há 5 anos, mora aí. A Bia foi morar aí no início desse ano, ficou 2 semanas, fechou a faculdade, a pandemia, ela voltou, mas vai retornar. Vai retornar para cursar serviço social, e o Gui aí entrando no último ano de medicina. E eu tenho trabalhado aqui em Cidade Ademar, que é um bairro, a gente fala Cidade Ademar, mas é um bairro de 300 mil habitantes aqui da Zona Sul de São Paulo, e tenho desenvolvido trabalho junto ao Instituto Batista Missionário, como diretor acadêmico. Sou pastor auxiliar do pastor Josué Pereira Félix, que ano que vem vai completar 60 anos à frente da igreja. E temos trabalhado em várias áreas, na música, trabalho com jovens, muitos acampamentos, congressos de jovens, graças a Deus, privilégio com o Instituto, e o púlpito da igreja, a pregação, né? E, enfim, desempenhando o trabalho pastoral, que é o trabalho do meu coração. E Deus tem dado privilégios. Eu sou casado com a Márcia, já há 28 anos atrás, a gente casou. A Márcia é mineira de Belo Horizonte, e basicamente é isso aí a minha vida, bem resumido. Que bom, é bastante interessante assim, saber um pouco sobre o que o senhor faz aí, porque isso mostra, né, que os nossos irmãos em Cristo, todos estão trabalhando sempre, né, para a glória de Deus, e que cada um está fazendo um pouquinho onde está. Isso é maravilhoso. Saber também que o senhor é pernambucano, eu não sabia. Torcedor de Santa Cruz. Olha aí. Isso é muito bom. Não é muito bom o ser torcedor de Santa Cruz, isso aí já não é.
Eu imaginei. Mas tem algumas pessoas aqui que não vão concordar comigo, então eu não vou entrar muito nesse assunto. Mas ficamos felizes, pastor, com a sua presença. E a Maria agora vai falar um pouquinho sobre esse tema e a gente vai interagir um pouco, tá? Tudo bem. Eu não estou ouvindo. Agora sim. Agora sim. Isso. Mais uma vez é um prazer, pastor, recebê-lo aqui. Vamos discutir mais uma vez, né? Nós já discutimos um pouco, né? Conversamos um pouco sobre o tema e é um tema muito interessante. Conflito entre gerações, o conflito de gerações. E, primeiramente, a gente vai trazer um panorama, né, pastor? Um panorama histórico para contextualizar essa questão do conflito de gerações. O que é conflito de gerações, né? Quais são as gerações que estamos falando, né? Que está dentro desse conteúdo? Ele existe. Por que existem conflitos de gerações? E aí o pastor Ebenezer vai trazer para nós um panorama sobre esse assunto, para que possamos compreender um pouco melhor sobre isso, para poder discutir. Pastor? Esse é um assunto pertinente, pessoal, muito importante que a gente entenda. A antropologia trabalhou esse assunto das gerações, fixando aí uma geração com início e fim em torno aí, abrangendo um período de 25 anos, porque era a média em que décadas atrás uma pessoa nascia, enfim, crescia, estudava, casava e tinha filhos, tudo dentro de um período curto para nós hoje, que é um período de 25 anos. Acontece que isso vinha dessa forma até que chegamos aí à era da tecnologia, o avanço da tecnologia no final do século XX, né? Então, a expectativa de vida, por exemplo, de um brasileiro, quando eu nasci, em 1970, era em torno de 40 anos de idade. A gente sabe que a expectativa de vida de um brasileiro, um homem, aí está em torno de 75 anos hoje. Você vê como a coisa mudou. O fato é que, muitas vezes, filhos não conheciam seus pais, porque eles morriam antes, alguns não tinham muito contato com avós, porque eles também morriam antes. E com essa qualidade de vida e a expectativa de vida do ser humano aumentando no mundo todo, e a chegada da tecnologia, isso acelerou muito o processo, não é, de desenvolvimento dessas gerações. Então, você vê, por exemplo, já se sabe hoje em dia, já está se revendo, ou já se reviu essa questão da geração hoje em dia, para em torno de 10 anos, para você ter ideia. A gente está vendo as gerações de avós, pais, filhos e netos coexistindo dentro de um mesmo período histórico e coexistindo intensamente. Não é? Quer dizer, havia pouco conflito entre gerações porque as gerações não chegavam a coexistir, ou se coexistiam por um curtíssimo período de tempo. Hoje não. Os avós vão viver bem mais e vão alcançar aí os seus bisnetos com muita facilidade. Hoje já não é tão difícil encontrarmos uma pessoa na casa dos 90 anos e tendo uma certa qualidade de vida. E gente chegando aos 100 anos voltou a se tornar uma coisa comum, porque, de fato, os seres humanos vivem mais. Agora, a tecnologia ela acentuou o conflito entre as gerações, porque tudo evolui muito, muito, muito rápido. Para vocês terem uma ideia, no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, né, quando acabou a guerra, aqueles soldados
retornaram para a América ou para os seus países na Europa. O Brasil, no finalzinho da guerra, participou ainda, né? Retornaram aqueles soldados da guerra. Os meses subsequentes àquela guerra mostraram, né, ao final de 9 meses, 1 ano que a guerra tinha acabado, o nascimento de muitas crianças. E eles foram chamados de baby boomers, né, lá fora, ou seja, o boomers é de boom, né, de explosão, e baby de bebê, a explosão de bebês após a Segunda Guerra Mundial. Isso é a geração dos meus pais, por exemplo. Eles são baby boomers. Eles são desse período aí, talvez eles são até de um pouco antes, mas entram nessa categoria aí de pós-Segunda Guerra Mundial. E esses filhos que nasceram, eles foram educados com muita rigidez. A influência militar era muito grande naquele período. Essa questão da obediência, da disciplina, era uma coisa cultuada naquela geração. A geração dos meus pais é a geração onde o homem, e somente o homem, era ouvido. A mulher não tinha direito de falar absolutamente nada. Elas não trabalhavam fora, as mulheres, não é? E a palavra, vamos dizer assim, definidora e definitiva para tudo era sempre e tão somente do homem. Então, essa geração era uma geração muito presa à estabilidade, os casamentos duravam muito tempo nessa geração, mesmo que não fossem casamentos equilibrados, saudáveis, enfim, sem conflitos, ainda assim os casamentos tendiam a durar e a durar de fato até a morte. Depois da geração Baby Boomers, vem a geração Y, ou melhor, a geração X. Foi chamada de X porque eles não tinham como chamar aquela geração, que nome dar àquela geração, então deram de X. E essa é a geração do pessoal que nasceu aí 1960, 1970, nessas 2 décadas, é a geração X. Uma geração que aprendeu com os pais a questão da disciplina, é uma geração que não tinha diálogo com os pais de maneira geral. Eu estou generalizando, havia exceções, e glória a Deus pelas exceções, mas de modo geral, a relação era muito de cima para baixo, não havia muita conversa, não havia muito diálogo, a ordem tinha que ser cumprida, essa geração X, que é a minha geração, aprendeu a pedir a bênção do pai, da mãe, do tio. É uma geração que olhava para os tios e os via com autoridade de pais, as tias, autoridade de mães, não é? Os tios batiam nos sobrinhos se eles desobedecessem, essa coisa toda. Havia essa questão aí muito séria da autoridade. É uma geração que aprendeu a importância da estabilidade do trabalho, estabilidade no estudo, estabilidade na questão do casamento, embora fosse uma geração que já contestasse alguma coisa, mas muito timidamente. Bem, após a geração X, vem aquilo que foi chamado de geração Y, essa geração que nasce já na década de 80, uma geração que já tem acesso a muita tecnologia para o seu tempo, uma geração que já desenvolve-se bem melhor, o acesso à educação é maior do que quando na geração de seus pais, né? Eles já têm facilidades que a tecnologia trazia para eles. Depois vem a questão da geração chamada de geração Z, né? A geração aí do pessoal da década de 90, que já vai descobrir uma tecnologia bem mais avançada que seus pais, que seus avós, e uma geração que já questiona mais, uma geração que já fala mais, uma geração que não se prende mais tanto à estabilidade. Talvez a estabilidade financeira seja a única estabilidade que essa geração, de fato, valorize. Não é? Eu estou generalizando, irmãos. Os irmãos entendem que há exceções, mas, de modo geral, isso parece ser
aquilo que marca essa geração aí, não é? Uma geração cujos relacionamentos já não são mais relacionamentos tão duradouros assim. Essa geração da década de 90 conheceu aquela categoria de ficar, né? Em vez de namorar, fica com um, fica com outro. A coisa do relacionamento já não é uma coisa tão valorizada assim, a estabilidade de relacionamentos. E por aí vai, né? Do casamento, e essa questão toda. Essa geração era muito mais ousada, né? Uma geração que já conhece ou conheceu a tecnologia e a vida de uma maneira geral. O mundo ficou menor com o advento da internet, né? Aí você tem os anos 2000, né, essa geração chamada aí de millennials, né? Uma geração que já nasceu com a internet. E essa geração, uma geração que chega ao mundo onde todas as tecnologias estão extremamente desenvolvidas, e eles são muito mais bem preparados. E interessante, eles são muito rápidos, eles são muito ágeis, eles falam pouco, essa geração millennium, né? Falam pouco. Eu li uma das pesquisas aí que eu fiz que falava que 45% destes nascidos aí de 2000 para cá, eles têm o celular como seu melhor amigo. Olha que coisa interessante, né? Essa geração é a geração do fone de ouvido, né? A geração que não está muito ligado no que está acontecendo ao seu redor aí, né? Uma turma que está muito mais focada no virtual do que, de fato, no real. As relações sociais dessa geração, que é a geração que está aí, né, consumindo todos os produtos de mídia, as informações e tudo mais, é uma geração melhor preparada, que fez faculdade, e tem gente fazendo ainda, com vistas a uma pós-graduação, a um mestrado, a um pós-doutorado. Eles vão se casar mais tarde, né? Eles acham um absurdo quando eu digo assim, mas eu me casei com 21 anos de idade. É um absurdo, mas que coisa louca é essa que o senhor fez? Casar tão cedo. Eles estão casando bem mais tarde, lá pelos 30, esse pessoal vai casar e por aí vai. E, enfim, já tem uma outra geração que já é objeto de estudo, que é a geração alfa. São esses pequenininhos aí, né? Que às vezes o pai desses pequenos mostra uma foto assim, e aí põe na frente do pequenininho de 3 anos e ele passa o dedo para a foto mudar de lugar. Mas é uma foto de papel. Né? Porque eles estão acostumados com essa linguagem. E aí a gente não sabe direito quais serão as características dessa geração alfa. O fato é que a gente entende aí por que há tanto conflito. Imagina, essas gerações, baby boomers, X, Y, Z e até alfa, estão convivendo dentro de um mesmo período. Porque as pessoas estão vivendo mais, e não é de admirar que haja muito mais conflito entre as gerações. Isso é uma grande realidade, pastor. É verdade. Aí a gente consegue ter uma ideia, né, da abrangência do que a gente está falando, né? É um conteúdo muito relevante que precisamos realmente dar atenção, porque isso impacta diretamente nas relações entre pais e filhos, né? Em vários âmbitos. A gente vai falar aqui um pouco sobre isso, né? A questão social, a questão familiar e a questão na igreja eclesiástica. Ô, pastor, uma pergunta. Qual o impacto isso gera socialmente? Isso gera um grande impacto, porque as pessoas de gerações tão diferentes precisam coexistir, precisam conviver.
Então, em tempos de pandemia, por exemplo, a gente está vendo idosos pegando o celular, acessando o YouTube para assistir os cultos online, muitas vezes sem saber mexer no equipamento, né? Nessa tecnologia tão estranha para eles. E estão tendo pedindo ajuda aos netos para que os ajudem a acessar essas mídias e ter acesso a esses conteúdos. Mas, ao mesmo tempo, também há conflito, porque, dependendo da geração, o pai não entende que o filho começou a faculdade e trancou, porque ele achou que aquela não era. E ele já está indo para uma outra e tentando ver se é aquilo lá que ele vai querer fazer para o resto da vida. E entrando em conflito, porque as gerações mais novas, elas não são tão presas a essa coisa da estabilidade, né? Então, eles mudam de emprego com muita facilidade. E aí o pai diz assim, meu filho, faça um concurso, entre no Banco do Brasil, faça um concurso para os Correios, né? Busque uma estabilidade, seja um funcionário público. E essa geração não, e dependendo da geração, eles não vão querer saber de estabilidade. Eu não, vou morrer fazendo a mesma coisa de jeito nenhum. Eu quero provar sempre de coisas diferentes. Então, isso gera conflitos. Isso gera dificuldade quando, por exemplo, essa geração millennium acha um desperdício falar bom dia. É uma perda de tempo dizer bom dia, não. Quando muito, eles falam oi. Oi. E aí encontra um pai que diz que oi? Que oi? É bom dia. Tem que falar bom dia. Ou, se é um pai mais velho ainda, né? Vai falar oi, oi, não, a benção. Cadê benção, pai? Benção, que falta de respeito. Né? Na minha época não era assim e tudo mais. Então gera muito conflito. Isso tem um impacto social, a gente está vendo aí. Essa questão dos baile funks, eu não sei aí em Pernambuco, mas aqui em São Paulo é uma coisa terrível. E a gente vê meninas com 12, 13 anos, altas madrugadas, nos bailes funks. Né? E a gente pensa, meu Deus, onde é que está o pai? Onde é que está a mãe? Muitos deles estão ali contra a vontade dos pais, mas há outros que com consentimento dos pais. Os pais acham isso normal, porque essa geração é assim mesmo. E aí eles deixam dessa forma, né? Mas a gente está vendo um impacto em gravidez indesejada, cada vez mais precoce, meninos se tornando pai, garotas se tornando mãe, a liberdade sexual ou libertinagem sexual. Então, isso tem um impacto direto na sociedade e na maneira como as pessoas entendem a ética social e como elas vivem de agora para frente, né? Alguns não concordam, outros não aceitam. A questão da homossexualidade para a geração millennium é uma coisa comum, é uma coisa normal. Sabiam disso? Então, só para pontuar isso aí. Então, isso gera conflitos e cria novos modelos sociais. É preocupante, né, pastor? Essa questão, como o senhor falou da geração alfa, por exemplo, que vê uma foto e já passa o dedo na foto achando que é digital. E isso prejudica muito provavelmente a questão do intelecto, né? Porque, assim, eles não têm a socialização que deveriam. É verdade. Cada vez vai se usando menos o intelecto, porque tudo é muito automático, é só pôr o dedo, mexer, só digitar e o computador, o tablet, o celular, né, ele já te dá a resposta de pronto. Então, de fato, tem essas questões e a gente não sabe direito o que essa geração alfa vai ser no mundo e como será o mundo, porque, lembra, eu falei de 10 anos de uma geração para outra, já se fala disso, porque, de fato, a velocidade é muito grande com que as coisas têm acontecido e a tecnologia evolui, né? Isso gera realmente muito choque. E é justamente por isso, assim, que Ayran, ele comentou que é uma geração pobre, digamos, em diálogo. Porque eles não, como o senhor mesmo disse, eles têm até, acham um saco dizer até bom dia, imagina conversar.
o diálogo pessoal, vamos dizer assim, ele um com o outro pessoalmente, né? A maioria consegue se comunicar através de redes sociais, mas pessoalmente eles não têm tem essa dificuldade, e aí acaba dificultando um relacionamento e deixando ele menos saudável. Foi justamente isso que ele comentou, né? E pelo fato também, outra coisa bem interessante que ele comentou foi o que o senhor falou anteriormente, né? Em relação justamente a cada vez mais as pessoas mais novas estão entrando aí com essa liberdade toda de se comunicar em lugares ou de estar em lugares que não convém para a sua idade, inclusive, né? Meninas novas, meninos novos, 12, 13 anos, e aí, por causa disso, estão sendo mães e pais cedo, e assim estão também se tornando avós cedo. Ou seja, é uma geração que, como ele comentou aqui, 30, 35, 40 anos já tem pessoas sendo avós. E isso é um choque, né? Nas gerações, inclusive para os nossos avós, que foram avós tarde, né? Enfim, ou numa idade, vamos dizer assim, relativamente, entre aspas, normal. E não tão cedo assim. É quando já estavam casados, quando já tinham Isso, sua casa própria, né? Os nossos avós, mas no caso hoje estabilizado. É interessante também que existe um choque de visões, né? Entre os mais jovens, a tecnologia, né? Toda a velocidade que a informação chega nessa geração alfa e os mais experientes, digamos assim, né? Que tem uma bagagem maior, mas que também tem muitas vezes uma resistência a essa tecnologia. Muitas vezes a gente até encontra isso na questão, a gente está falando da questão social, na questão corporativa, na questão do trabalho, às vezes o pai trabalha com o filho, né? E aí o filho diz, não, mas dessa forma é melhor, usando a tecnologia. Aí o pai, não, mas eu tenho aquele método mais antiquado de fazer, né, a contabilidade ou outra, assim, um exemplo, né? E aí existe o choque e muitas vezes o que falta é que a grande questão do conflito, você vai falar um pouco sobre isso, é a questão do diálogo. O diálogo é a chave para resolver os conflitos, né? E aí, independente da tecnologia, independente da experiência, tem que existir o diálogo, né, pastor? é verdade. Diálogo é fundamental e as gerações precisam se conversar. A questão é que a gente tem gerações para as quais o diálogo não era uma coisa comum e, portanto, eles não se habituaram a dialogar. E a gente tem na outra ponta, pensando nos milênios, né? Antes da geração alfa e os milênios, a geração da minha filha, 18 anos de idade, já é uma geração que precisa ser realmente instigada a conversar. Ou vai fechar-se dentro desse mundo virtual, põe o fone de ouvido, vai ouvir música lá no Spotify, vai, enfim, não está preocupado em falar, em conversar. Então, é fundamental que as pontes de diálogo sejam construídas entre as gerações, fundamental. Porque, assim, gente, a experiência entende muito de passado, entende pouco ou quase nada de presente e entende nada de futuro. Tá? Agora, as gerações mais novas, elas entendem nada de passado, pouco de presente e muito de futuro. Então, o mundo ideal é que essas gerações se conversem. Né? Porque aí haverá essa... A gente vê isso em se tratando do meio corporativo, que você citou, um homem de 40 anos, engenheiro, aprendeu de computador, 40, 50 anos, aprendeu um programa que tinha lá, até esqueci o nome dele, que fazia lá alguns cálculos para que gerasse aquela planta. Né? Já não tinha mais que desenhar a planta, essa coisa toda. Só que aí chega um garoto lá de 22 anos, 23 anos, recém-formado da faculdade,
e que já tem outros programas muito, muito, muito mais avançados do que aquele lá, né? E é CAD, alguma coisa assim. Quer dizer, e aí? Quer dizer, você tem um camarada com uma experiência, porém sem o conhecimento tecnológico adequado, e tem um menino sem experiência nenhuma e com muito conhecimento tecnológico. Então, é aquela história da humildade de ambos, de conversar e dizer, olha, eu te ajudo a alguns macetes de coisas que as escolas não ensinam, mas que eu aprendi na vida, e você me ensina a mexer nesse treco aí, me ensina a mexer nesse programa novo aí. Então, um ajuda o outro, porque, de fato, só um tolo não vai aprender com as gerações passadas, né? E, ao mesmo tempo, só um tolo não vai ter a humildade para conversar e aprender com gerações à frente da sua. Aí entra também, pastor, a questão da cooperação, né? Porque muitas vezes um tem aptidão para determinada questão e outro já não tem. Por exemplo, existem pessoas mais adultas, mais experientes, que não têm a mesma aptidão para mexer com tecnologia ou para entender o mundo da tecnologia como um jovem. E às vezes é a questão da cooperação. Olha, tu faz essa parte, que eu faço essa, a gente junta e dá algo melhor. A pandemia trouxe esse entendimento, né? Você vê as igrejas. Eu falo como pastor, eu sou pastor há quase 30 anos. Eu fico pensando como é que eu ia me virar se não houvesse gente mais jovem na minha igreja, ou jovem na minha igreja, que mexesse com tecnologia. Eu estaria perdido. Porque eu converso, eu digo, gente, dá para fazer isso, isso e isso? Dá, pastor, dá. Agora, o como? A gente tem uma reunião toda quinta-feira online por sala de vídeo, né? Com esse Ministério de Comunicação. A gente avalia o culto, a gente propõe coisas novas, o que a gente vai fazer mais para frente, que tecnologia vai ser introduzida e tal. Uma semana, eles se reúnem comigo. Eu falo, gente, aquela letra lá acho que tinha que ser maior, não consigo enxergar. Eu acho que o pessoal também... E aí a gente vai trocando ideias sobre isso. Mas a outra quinta eu não vou, porque eles é reunião técnica. Eles vão só conversar tecnologia, eu fico lá com a maior cara de bobódromo, né? Sem entender de nada. Mas a gente entendeu isso, que eu preciso muito deles. Sem eles, a gente não tem o culto online, a gente não tem as lives, e eles me ensinam muita coisa. Agora, a gente precisa entender que as duas pontas são importantes. As gerações reunidas, juntas, são mais fortes e podem realizar muita coisa. Então, é isso aí. A gente tem que ser humilde para entender a geração do outro e entender que o outro tem algo de bom que pode contribuir para o bem de todos. É verdade, pastor. Exatamente. E é justamente por isso que a gente precisa, como o senhor mesmo falou, né? Eu preciso dos jovens, mas nós precisamos muito também das pessoas com mais experiência, porque existe uma coisa muito preciosa que chama valores e princípios, né? Que é o que a gente tem em nossa família, a questão da educação. E dependendo de como é visto ou encarado, há um conflito, porque, por exemplo, os valores se formam na família e nas gerações, e já que elas mudam de tempos em tempos, de acordo com cada geração, isso vai chocando. Por exemplo, o que era importante, como o senhor me falou na questão, os meus avós me ensinaram a dar a benção. O que era importante naquele tempo, hoje é irrelevante. Muita gente nem dá tanta importância a isso. Os tios, eles eram vistos, como o senhor mesmo disse, como pais e tias como mães, e elas podiam brigar e colocar de castigo igual os pais. Só que hoje, muito difícil isso acontecer. Então, por exemplo, para uma mãe que ela foi educada, né, de uma forma que não poder sair sozinha como mulher, ou com o namorado, sempre tinha que ter, o irmão mais novo vai junto. Essa questão
para a mulher ela deixar ou ela entender que a filha pode sair sozinha com o namorado, hoje vai chocar muitas vezes, vai ter aquele conflito. Como também o pai, digamos assim, tem o seu perfil, né? Ele acha que, ou ele aprendeu desde sempre, a mulher lugar de mulher dentro de casa. Ela não vai sair para trabalhar e tudo mais, porque o homem que é provedor, ele tem que ter todo essa responsabilidade. E hoje a gente sabe que tem muitas mulheres que trabalham, têm suas independências e tudo mais. Então, há esse choque. E aí o que eu queria saber é como isso, né, pode ser visto para amenizar, o que é que pode ser visto para amenizar esse choque, além do diálogo, é claro, precisa se colocar presente, mas esse choque do antigo com o novo, dentro da família, como é que a gente pode melhorar, ajudar, enfim? Eu acho que para os jovens, eles têm que pôr na cabeça, primeiro, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Tem uma musiquinha do seriado Chaves que diz assim: se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Né? E acho que os jovens têm que se colocar no lugar dos pais. Eu sei que é difícil, às vezes não há tanta maturidade para esse exercício, mas é um exercício importante. Tá? Até Jesus teve dificuldade em se fazer entender pelos seus pais. Jesus tinha 12 anos de idade, né? E quando os pais perguntam para Jesus no templo, mas o que você está fazendo aqui? E Jesus responde: vocês não sabiam que convinha que eu cuidasse dos negócios, das coisas de meu pai? E Lucas diz assim, a respeito daquele episódio, né, que os seus pais não entendiam o que Jesus estava dizendo. Porém, logo em seguida, Lucas diz: e era-lhes submisso. Então, existem certos valores que são inegociáveis. Por exemplo, a autoridade dos pais dentro de casa é um valor inegociável. Os pais têm toda a autoridade, eles são elos de uma corrente que nos remete a Deus. Os nossos pais são representativos da presença de Deus. Os pais, é muito importante que desde cedo eles ensinem seus filhos por exemplo e por palavra. Né? Quando a gente vê os 10 mandamentos, a gente vê a questão de os primeiros mandamentos, né, falam a respeito do relacionamento do homem com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Sempre nessa perspectiva do relacionamento do homem com Deus. Até que chega aquele divisor de águas, que é o mandamento que fala: honra teu pai e tua mãe. E a partir daquele mandamento, todos os outros mandamentos, os mandamentos restantes, dizem respeito a um relacionamento do homem com o seu semelhante. Interessante isso. Os primeiros mandamentos, o relacionamento do homem com Deus, até que chega a honra teu pai e tua mãe. Ele está exatamente no meio. E dali para frente é o relacionamento do homem com os seus semelhantes. Ou seja, os pais ensinam seus filhos dentro de casa um relacionamento deles que eles precisam ter com Deus. E também o tipo de relacionamento que eles precisam ter com seus semelhantes. Aí vem o não adulterarás, não mentirás, não furtarás. Isso tudo tem a ver com os relacionamentos sociais, né? Então, os pais, eles são representativos da presença, da autoridade de Deus dentro de casa. Isso é inegociável. Então, os filhos precisam ter isso bem claro. Agora, quem deixa isso muito claro são os pais, desde sempre. Desde sempre. Agora, gente, os pais também precisam se colocar no lugar dos filhos. A gente não deve julgar o presente com os olhos do passado e nem julgar o passado com os olhos do presente. É muito complicado isso. Porque, de fato, existem coisas no passado que não servem mais para hoje, que são perfeitamente descartáveis. Agora, como eu disse, existem certas questões que não, elas são inegociáveis. Inegociáveis.
E aí a gente volta a um lugar comum, mas que é muito importante, que é o diálogo. E os pais precisam, sobretudo quando os seus filhos chegam a uma fase que eles entendem bem as coisas, não adianta ficar ensinando para um menino de 2 anos de idade como é que o elevador funciona. Isso não vai adiantar de nada. Mas quando eles vão chegando lá 7, 8, 9, é preciso começar a conversar mais, explicar mais sobre a vida e deixar esse canal do diálogo aberto. E, como eu dizia, pais precisam se colocar no lugar dos filhos também. Entender as pressões que os filhos têm hoje, porque não é fácil também o filho. Ele vai para a faculdade, ele tem o curso de inglês, ele tem o negócio de informática, ele tem um monte de pressão. E às vezes a gente diz assim, mas na minha época, mas esses meninos de hoje é tudo mole. Não é bem assim. As exigências hoje, a pressão do trabalho hoje é muito maior que no passado, muito maior. Né? Sempre houve assédio moral, mas essa coisa hoje em dia é muito forte, a pressão que os nossos filhos têm. Né? Então a gente precisa entender esse lado também e procurar equilibrar essa questão, cobrar naquilo que é inegociável. Mas naquilo que é negociável, por exemplo, eu acho ainda inegociável que o filho saia com a namorada para viajar só. Como assim? Vai não, meu amigo. Vai de jeito nenhum. Essas questões são inegociáveis, porque dizem respeito a você se protegendo de um mal posterior, né? Agora, eu sei que isso não é difícil nessa geração tão contestadora. Desculpa, eu me estendi muito na resposta, mas o diálogo é fundamental nesse processo. É verdade. E a falta dele é uma consequência muito grave, como nós já pontuamos aqui. Aí temos aqui algumas questões. Deixa eu ver aqui. Aí o pastor Cias, logo no comecinho, pergunta, né? Como estão esses relacionamentos dentro do cristianismo? Aí vamos falar daqui a pouquinho, pastor, sobre a questão eclesiástica. Acho que a irmã Airan também perguntou aqui. O que fazer quando esses conflitos passam a ser problemas dentro da igreja? Já a gente comenta a questão dos conflitos no âmbito no meio cristão. Também temos a questão, acho que a gente vai entrar agora, deixa eu ver aqui, a irmã Maria do Carmo, não somente os jovens, irmã, em todo, a maior parte dos cristãos, os quais dizem serem servos de Deus, é muito sério mesmo, é verdade, irmã. Plenamente verdade, para se viver melhor é preciso humildade, sem dúvida. O que não vemos mais nos seres humanos, independente da religião a quem faz parte, né? A humildade não é mais uma virtude vista nas pessoas e não foi pouco ensinada por Jesus Cristo, né? Ele nos deu muitos exemplos de humildade para pais e para filhos e nós precisamos olhar mais para o exemplo que ele deixou para cada um de nós de humildade, de servidão. Pastor, o senhor tocou numa questão bem interessante. Essa questão de relacionamento, de se colocar um no lugar do outro, o senhor começou lá do Antigo Testamento e foi até o Novo Testamento com Cristo. E Paulo, ele também fala isso nas cartas que ele manda às igrejas, né? É a questão do relacionamento entre o homem e Deus e do homem com o homem, né? Por isso que quando Cristo ele resume os mandamentos, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando ele fala em relação à família, Paulo ele vai tratar de que os pais não obedeçam aos filhos e que os filhos obedeçam aos pais. E quando Moisés ele escreve na lei o mandamento de Deus, ele manda que os pais passem tudo, inculquem, né? Ele usa até essa palavra, inculquem os mandamentos, inculquem a lei na cabeça dos filhos, justamente por isso, né? Essa interação entre eles deveriam existir para que eles coexistissem, para que eles vivessem dentro da vontade de Deus e vivessem em união entre eles, né? E Cristo, como ele fala no capítulo 17 de João, que seu povo, que todos possam viver, possam ser, na verdade, perfeitos em unidade, né?
E isso acontece, como a gente estava falando também, com o diálogo, né? Andressa até pontuou algumas coisas também interessantes. Boa, isso mesmo. Conversar é fundamental. E a gente vê que isso tem se tornado bem raro em nossos dias, né? Essa coisa de conversar. A minha geração é uma geração que conversava pouco com os pais conversavam pouco com os filhos, né? As coisas eram muito em termos de ordem mesmo, de faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É claro que tinha sempre umas surras boas, né? Que a gente acabava colecionando, enfim. Mas eu amei minha infância, minha adolescência, então eu amei isso aí. Realmente é um tempo que não volta mais. Eu acho que nunca as crianças e adolescentes viverão o que a minha geração viveu de bom, né? Mas é importante que a gente busque esse diálogo, gente. Em se tratando de família, eu acho que a gente até já entrou nesse ponto, né? Os pais, nós somos maduros comparados aos nossos filhos. Nós temos muito mais maturidade comparados aos nossos filhos. Então tem que partir de nós a iniciativa de conversar. Às vezes minha filha está lá passando o secador no cabelo e tal, no banheiro, a porta está aberta, e eu passo por ali e digo assim, ô minha filha, cuida da sua alma do jeito que você cuida do seu cabelo. Você está bem demais, né? E às vezes eu passo ali, vou embora. Aí ela desliga e diz, ô pai, o senhor está dizendo que eu não sou crente? Falei, nada disso. Eu estou falando só que eu noto que o seu cabelo tem um cuidado tão grande que se você cuidar da sua alma do jeito que você cuida do seu cabelo, ninguém segura você, minha filha. E ela, graças a Deus, lê a palavra, medita, a Bíblia dela é toda rabiscada, faz os devocionais e essa coisa toda. Mas esse tipo de palavra acaba instigando, incentivando, estimulando, né? Ou às vezes entrar no quarto dela. Eu digo dela porque o Gui já está quase 6 anos longe da gente, mas pensando aqui na Bia, né? Eu bato na porta do quarto durante o dia e entro lá, deito na cama dela. O que você está fazendo? Ela, pai, estou lendo, eu estou lendo. Você não está vendo que eu estou lendo? E aí eu digo, está lendo o quê? Né? E aí ela vai me dizer o que ela está lendo. Mas isso aí fala sobre que assunto? Eu fico puxando conversa e ela vai respondendo. Porque se eu não puxar conversa, ela não vai puxar conversa comigo. Então, é preciso que a geração mais madura esteja aberta para isso. Então, converse, puxe assunto, tente entender o mundo do seu filho, não é? Faça perguntas. E é dali onde a coisa vai. A gente conversa sobre tudo, sobre política, sobre religião, sobre textos bíblicos. A gente fala sobre questões da vida. E tudo assim, às vezes, em frente à televisão. E a gente dá essa liberdade dela se expressar. Porque também a gente não pode coibir, né? Ela fala uma coisa que a gente não concorda e a gente já vai lá e pá! Não pode ser assim. Se a gente precisa conversar, eu preciso ouvir, preciso, né, ponderar, perguntar, mas você está dizendo isso, mas e aquilo, aquilo e aquilo? Não anula isso? E às vezes ela reconhece que realmente aquilo é uma furada. É uma menina de 18 anos, não entende a vida como um homem de 50, que já viveu muito mais. Então a gente vai por ali. E tem coisas que eu aprendo com ela, sim. É como o senhor falou, pastor, é mais que importante, na verdade é necessário. E não fazendo isso é gerar problema. Eu acho que o senhor já deve ter visto também, talvez no ministério, na sua vida pessoal, não sei, mas eu já vi pais e filhos resolvendo o problema, mesmo vivendo na mesma casa, no mesmo lar, mas pelo aplicativo de rede social, porque não conseguiam resolver cara a cara, entendeu? E ver onde é que isso já chega no meio familiar, onde a tecnologia ela já influencia, onde o relacionamento que é vivido, a interação dos pais e dos filhos, pelo meio cultural, meio social, tudo que é levantado como novo hoje. Mas um casal me procurou, Lucas, assustadíssimos, porque numa tarde de domingo, sua filha de 9 anos, junto com outra menina de 9 anos e uma prima menor,
estavam lá e ficaram no quarto o tempo todo. E de repente, a mãe entrou no quarto, estavam as 3 meninas, só com as roupas íntimas, tá? A parte de baixo, tirada a roupa da parte de cima, e tinha um pedófilo do outro lado, que se fazia passar por uma menina, por uma criança, e na conversa com elas, assim, por aplicativo, esses negócios, na conversa com elas, é um contato que começou pelo Facebook, tá? Elas estavam se despindo para o pedófilo ali, na frente. E os pais vieram falar comigo, assim, assustadíssimos. Mas eles nunca pararam para pensar no perigo de ter um aparelho celular dado para uma criança de 9 anos de idade. E o que aquela criança, junto com suas amiguinhas, sua prima e amiguinha, estavam fazendo com aquele aparelho. Então, assim, às vezes os pais, e eu estou generalizando, mas há exceções, glória a Deus por isso, eles dão um aparelho celular para se ver livre, para não ter trabalho, para não ter dor de cabeça, para não ter ninguém falando com eles também. Então, nós temos que atentar essa predisposição nossa como adultos, como maduros, de manter esse diálogo constante com os nossos filhos. É fundamental. É tão fundamental, pastor. Fala, Brisa. Pode falar. Fica à vontade. É tão fundamental que a ausência desse diálogo, desse acesso dos pais, gera muitas vezes ou uma ruptura ou um espaço vazio, né? E quando os pais não, como o senhor falou, né? Chega, abre a porta, não procura saber, não conversa, o jovem ele vai se sentir livre para preencher o seu espaço como quiser, né? E aí está o perigo, porque muitas vezes ele vai procurar influências erradas, ele vai encontrar pessoas mal intencionadas, e aí as consequências são muito graves, né? Eu conheci uma família que educou seu filho no evangelho, no cristianismo, mas muito provavelmente a relação paterna, pais e filhos, não era tão presente, não existia diálogo, porque o resultado disso foi trágico, né? O filho acaba se envolvendo com os jovens, pessoas de má influência, depois, no futuro, acaba se revelando homossexual, e como tratar de um problema que já está super agravado, né? O conflito que existia entre os pais, né, deu a liberdade para o filho de procurar preencher o seu vazio de outras formas. E aí vem um problema que a gente tem que resolver, né? E geralmente o pastor também entra na questão. Uma coisa importante, Amaury, até para fazer justiça aos pais, né? Criar o filho na igreja é diferente de criar o filho no evangelho. Criar o filho na igreja é trazer o filho para a igreja. Levar ele para a escola dominical, para a EBF. Isso é criar o filho na igreja. Criar o filho no evangelho é viver os valores do evangelho de Cristo dentro de casa. É fazer culto doméstico, mas não adianta fazer o culto doméstico e depois ligar a TV na novela lá que está falando do homem traindo a mulher. Ou no programa de televisão que mostra, enfim. Ou ligar lá na música que toca uma letra que é indigna moralmente. Ou ter uma postura para com a esposa, ou da esposa para com o marido, que seja deselegante, desrespeitosa. Esse é um ponto. Agora, quando eu falei de fazer justiça aos pais, é que nós pais, não somos a única influência dos nossos filhos. Nossos filhos sofrem a influência da faculdade, dos amigos que eles têm, da mídia, da cultura reinante no mundo, do mundanismo. Nossos filhos recebem influência da sua própria índole, que é uma coisa muito séria. Tá? A índole é um negócio que tem um peso na balança muito grande.
tá? Eu já conheço gente, vocês conhecem, vocês que acompanham essa live, gente que viveu em lares completamente desestruturados, e, no entanto, são gente de bem, gente digna, gente honesta, gente trabalhadora, gente que casou, reconstruiu a vida. E outros que viveram num lar, olha, bonitinho, organizadinho, respeitoso e tudo mais, e você olha e diz, meu Deus, o que esse camarada se tornou? A índole é um negócio que tem um peso muito grande. Mas eu estou dizendo isso tudo para também consolar os pais e dizer, se você ensinou com honestidade, se você ensinou por exemplo e por palavra, não só por palavra, mas por exemplo, se você sempre fez o correto e procurou criar seu filho, pensando em nós crentes, no evangelho e na igreja, e, no entanto, seu filho virou a cabeça e tudo mais, lembre-se, primeiro, essa é uma decisão dele. Segundo, você não é a única influência, houve outras influências. O importante é que você, de fato, tenha feito aquilo que era correto a você fazer desde sempre. Porque, como você disse, nesse caso aí, se é um caso onde não havia realmente o devido cuidado, fica muito complicado depois para remediar essa situação. Fica bem difícil. Não impossível, mas é difícil. É isso mesmo, pastor. E justamente levando para essa questão do evangelho, os relacionamentos dentro da igreja acabam tendo esses conflitos também, que é onde a gente vai entrar agora, a questão eclesiástica, o que, vamos dizer assim, como tem sido, na verdade, os relacionamentos das diferentes gerações dentro da igreja, né? Qual o impacto maior que tem acontecido, o que a gente pode perceber que tem tido esse conflito de pessoas que estão na igreja desde criança, mas hoje tem, sei lá, 70 anos, 80 anos, e os seus netos com 15 anos, 10, 15, 20 anos, também frequentam a mesma igreja e muitas vezes tem outra postura, outro pensamento, como bem foi falado aqui até por outros irmãos, né, que estão comentando, a irmã Maria do Carmo, a irmã Fátima. Então, a gente vê que existe essa questão mesmo, esse conflito dentro da igreja. O próprio pastor Cias fez uma pergunta aqui interessante, né, em relação a isso, que é como estão esses relacionamentos dentro do cristianismo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Eu quero deixar... irmãos, não é fácil, não. Eu acho que isso tudo começou, esse conflito maior, com a questão da música. A música talvez tenha sido o primeiro grande conflito em alguns lugares. Durante a década de 70, nos Estados Unidos, houve um movimento evangelístico muito forte entre os hippies. E muitos, chamava-se até movimento de Jesus, isso aí. Muitos hippies entregaram a vida a Cristo, se converteram a Cristo e vieram para dentro das igrejas. E trazendo consigo uma certa mudança de paradigma, de modelo em relação à música. Então começaram a surgir músicas alternativas, que chegaram ao Brasil aqui, esse movimento aí no início da final da década de 70, começo da década de 80. Isso trouxe muito choque, porque as igrejas eram tradicionalíssimas, só tinham piano, órgão, coral, e aí chega uma turma nova com um violão embaixo do braço e cantando músicas que não estavam dentro do cancioneiro, né? No caso nosso, batista, o cantor cristão, no caso dos pentecostais, a harpa cristã. E isso, num primeiro momento, gerou um choque na maioria das igrejas, eu não diria em todas, mas na maioria das igrejas gerou muito choque. E com o passar do tempo, essas coisas foram se apaziguando. Eu sei, por exemplo, que existem questões em relação à música que aí em Pernambuco não são um problema, mas aqui em São Paulo são. Olha que coisa interessante, né?
são problemas seríssimos. A questão da bateria, por exemplo, salvo engano, parece que não é um grande problema aí em Pernambuco, mas aqui em São Paulo é um problemaço esse negócio de bateria. Então, é preciso que a gente entenda a distinção entre o que é doutrina e o que é costume. Né? Doutrina é uma coisa pétrea, não se mexe em doutrina. Doutrina era doutrina 2000 anos atrás, há 800 anos atrás, a mesma doutrina valia, vogava. Hoje, em nossos tempos, a mesma doutrina, só Jesus Cristo salva. Isso é uma doutrina imutável em qualquer época. Agora, costumes mudam. Existem bons costumes e que devem ser preservados. Por exemplo, particularmente, eu gosto de usar gravata, gosto de usar terno, uso terno, mas existem pastores que em seus cultos já não usam mais. Eu, particularmente, acho que é uma coisa que a gente devia preservar. Cantar os hinos do cantor cristão é uma coisa belíssima, é um costume, não é doutrina, mas é uma coisa que a gente devia preservar. Mas, por outro lado, existem boas canções fora do cantor cristão e que nós cantamos que abençoam a igreja também. Então, é importante que haja aí essas mesmas regras que a gente usou para a questão aí social, familiar, também dentro da igreja, que a gente entenda isso. Porque realmente é muito complicado para um jovem vivenciar um estilo que não tem nada a ver com o seu tempo, uma linguagem que não tem nada a ver com a sua época. Eu sei que esse é um assunto escorregadio, é um assunto nitroglicerínico, né? Mas, por exemplo, o pastor Josué, o pastor com quem eu trabalho aqui, ele tem 86 anos de idade. E o pastor Josué preza pelo cantor cristão, preza pelo terno e gravata, mas ele entende os jovens cantarem músicas, canções de Deus que não são do cantor cristão. Ele entende que num acampamento os jovens vão brincar e vão se divertir e vão também ler a palavra, orar e ouvir a palavra e tomar decisões, mas que esse ambiente é um ambiente bem relaxado, um ambiente menos rígido do que dentro do templo. Então é preciso que haja esse diálogo, mais uma vez. E é preciso que nós, liderança, nós como pastores, entendamos essa geração e entendamos até onde nós podemos ir, até onde nós podemos ceder. Doutrinariamente, jamais. Jamais. Mas existem coisas que a gente entende que é a única maneira de nós falarmos com essa geração. Se a gente se fechar, vai acontecer o fenômeno da Europa e em alguns lugares nos Estados Unidos, onde os cabelinhos brancos eles monopolizam, eles são a maioria esmagadora, mas Deus vai chamando esses cabelos brancos, vai chamando até que não haja mais ninguém, a igreja fecha. Como você falou anteriormente, pastor, né? O que seria de nós nessa momento se não fosse, né, os jovens e a tecnologia, né? E assim, a gente sabe que existem igrejas, eu conheço, que não aderiram à questão das lives, dos cultos, né, remotos, assim, e fecharam, ficaram sem cultos, né? E assim, não seria melhor se existisse um diálogo, se existisse uma conversa entre os mais experientes da igreja, os mais jovens, a gente pode fazer dessa forma, isso beneficiaria a igreja, né? Então, eu acho que é por aí o caminho, né? Como o senhor falou, né? Assim como na família, como no meio social, nós precisamos sempre usar o diálogo, né? A doutrina não é pétrea, né? Mas as questões de costume ou as questões de inovação, isso a gente pode entrar num acordo comum que seja para benefício mútuo. Essa pandemia, Amaury, ela mostrou coisas interessantes, por exemplo, na nossa igreja.
A gente ficou por meses fazendo culto online, sem ninguém dentro do templo. E depois nós abrimos, na metade de agosto nós abrimos. Mas pessoas 60 anos para cima não podiam vir. Isso era o que a prefeitura dizia que tinha que ser feito. E nós tínhamos um espaço correspondente aí a 30% da capacidade da igreja, 85 lugares só. 85 lugares só. Aí você pensa, esse povo vai ficar doido, e os jovens, os mais jovens, os de 60 anos para baixo, vão vir? Não, nada disso. A gente nunca conseguiu os 85, nunca conseguia. E esse povo tudo lá, no sofazão, comendo pipoca e assistindo o culto. Aí, quando chegou no mês de outubro, nós abrimos para os com mais de 60 anos. Aí você via, a gente aumentou o espaço para 118 pessoas, que ainda é pouco comparado ao tamanho do templo. Lotação completa. Os idosos, culto de oração, a gente tinha no culto de oração antes da pandemia, né? 120, 130, 150 no culto de oração. Só que com a pandemia, 0. Quando a gente voltou, só com os mais jovens, era 40 no culto de oração. Com os idosos, quando os idosos começaram a vir, 80, 90, tínhamos 112 quarta-feira passada. E aí a gente viu a importância dos idosos, como eles são importantes para a igreja, a presença deles, o apoio deles. Por outro lado, os idosos viram a importância dos jovens, porque foram jovens, os mais jovens, que sustentaram a igreja durante o período auge da pandemia, quando não podia vir ninguém para a igreja. Foram eles, através do seu conhecimento técnico e tudo mais. Então, acho que a pandemia mostrou isso, que essas gerações precisam convergir e conversar tendo a Cristo como referência. Que os jovens, com o seu conhecimento da modernidade e mesmo a sua inexperiência, são tão importantes quanto os idosos, os adultos, que não têm tanto conhecimento tecnológico, mas que têm uma história de fé e de fidelidade, onde essas gerações entendem que ambas são muito importantes para a igreja. E os pastores precisam entender isso. E trazer essas gerações para se conversar o máximo possível, ter trabalho juntos, e eles verem como é importante. Desculpa, eu vou só fechar essa resposta, ou esse comentário. No início da pandemia, nós criamos um ministério chamado Ligações de Amor, é o LA. Porque eu não teria condições, eu, o pastor Claudemir, o pastor Josué, de dar assistência a todos os idosos da igreja. Impossível. Tem mais de 200 idosos na nossa igreja. Não ia dar para dar uma assistência realmente que fosse importante para eles naquele momento. A gente criou o ministério e trouxe jovens para participar. É uma ligação telefônica 2 vezes por semana para aquele idoso, para conversar com ele, para orar com ele, para perguntar se ele precisa de alguma coisa. E, gente, esse ministério chegou a 80 voluntários. E foi uma grande bênção, porque até o slogan era Ligações de Amor, gerações unidas por uma ligação. E a gente viu, a minha filha tem 18 anos, liga para uma senhora de 78 anos, e elas conversam. Isso é muito legal. A pandemia trouxe esse olhar onde a geração mais velha olhou para a geração mais jovem com outro olhar. E a geração mais nova olhou para a geração mais velha com um olhar diferente, sem tanto preconceito. Então a gente precisa aproveitar esse momento para fazer essas gerações convergirem na direção do Senhor Jesus. Isso é fundamental. Exatamente, pastor. São muitas questões, muitos viés que a gente pode, né, tratar e discutir a respeito desse tema. Infelizmente, a gente não vai conseguir tratar tudo, né, pastor? Nosso horário... Nós tivemos um probleminha técnico no começo, que dificultou um pouquinho nosso encerramento também. Mas aí nós vamos para as partes finais, né? Tivemos aqui muitas participações, pastor Cias, a irmã Irã,
a irmã Maria do Carmo, Rosângela, Miriam, muitas mensagens. E aí não vai parar por aqui não, tá? Nós vamos ter, esse é só o segundo pauta live. Nós vamos ter outros para tratar de assuntos também relevantes. Se você quiser, né, discutir um pouco mais sobre o tema, talvez o pastor depois possa estar disponível aí para conversar, a gente também. E vamos tratar desses assuntos com mais detalhes, né? Para fechar aqui a questão da eclesiástica, né, pastor? A gente falou de uma forma bem geral. Quer finalizar, pastor, essa questão eclesiástica? Eu estou vendo aqui no chat muitas questões importantes aqui, muitas questões importantes, né? Da igreja pregar contra o mundanismo, da igreja pregar contra o pecado, a igreja falar que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Isso é fundamental. Mas a igreja também falar da graça de Deus e acolher pessoas. Viu o pastor Elcias falando aqui de jovens que são góticos, né? E isso aqui é um problema sério hoje. E a gente precisa atingir essas pessoas. A gente precisa ir até elas. Não é? A gente precisa mudar o olhar para essas pessoas e ir a elas. E dizer que em Cristo elas virão da maneira como elas estão. Mas também em Cristo elas não permanecerão da maneira como elas estão. Elas vão mudar, porque Cristo vai mudá-las. Mas a gente precisa ir a esses jovens e fazer um trabalho realmente de resgate. E aí entra a importância da mocidade, dos jovens saírem para buscar. Porque se a gente não for buscar, essas pessoas não virão. E claro, ter posições, né? A gente vê na questão... o pastor estava até falando aqui de jovens que acham que a igreja é um clube, né? E aí querem vir de bermuda para o culto, essa coisa toda. Claro que a gente não pode aceitar isso, porque uma coisa leva a outra, né? E aí daqui a pouco vira uma bagunça completa. Mas a gente deve manter o diálogo com esses jovens. A gente deve tentar se aproximar desses jovens, porque às vezes é somente a barreira ser quebrada e a gente consegue trazê-los para a igreja, trabalhar com eles, e aos pouquinhos eles vão mudando de atitude. E eu sei que essa é uma luta que o pastor Elcias tem, eu tenho como pastor, e tantos outros pastores têm. Realmente é muito sério. Agora, nós temos o poder de Cristo, né? O poder do Evangelho, e a gente precisa realmente se aproximar dessas pessoas e procurar criar uma forma de trazê-las e dizer a elas que em Cristo elas não ficarão do jeito como são ou como estão, mas elas serão transformadas e transformadas para melhor. E essa é a questão que nós trazemos hoje, né? Conflito entre gerações. Precisamos dar real importância a esse tema que nós trabalhamos aqui hoje, né? No âmbito da nossa família, na sociedade e também dentro da igreja. Precisa existir diálogo entre as gerações para que possa existir harmonia e o melhor direcionamento. Não é isso, pastor? É verdade. E como nos diz Malaquias 4:6, referindo-se a João Batista, mas um ministério do Senhor Deus, e quando Malaquias diz, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Então, de fato, Deus é esse fator de convergência para que pais e filhos tenham corações convertidos uns aos outros e ambos convertidos a Deus. E a gente deve buscar isso dentro da igreja, dentro de casa, sobretudo no meio da família. Pais, filhos, obedecei a vossos pais. O apóstolo Paulo ensina isso no capítulo 6 de Efésios. Mas também diz, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Então, nós provocamos a ira dos filhos muitas vezes por causa da nossa incoerência.
por causa de muitas vezes a nossa vida não condizer com as nossas palavras, com as nossas defesas. E isso essa geração é uma geração que questiona mesmo, e gera questionamentos. Então nós temos que ter cuidado e procurar viver, não uma vida perfeita, pois ninguém é perfeito, mas uma vida coerente. A coerência é fundamental, não é? E é preciso, muitas vezes, que filhos peçam perdão a seus pais, mas que para que haja também essa conversão de corações, pais também peçam perdão aos seus filhos, porque a gente erra, a gente falha, e em falhando, a gente também deve pedir perdão e a gente deve procurar reconciliação. E pais, não fechem o canal de diálogo com seus filhos, por favor, não façam isso. Mantenham o diálogo apesar da resistência, apesar das dificuldades. Mantenha o diálogo, não desista dos seus filhos, não desista, orem, porque nós, pais, morremos, mas nossas orações não morrem. Então, eu já vi casos de filhos nos quais Deus operou em suas vidas tempos depois da morte dos seus próprios pais, e eles oravam pelos seus filhos. Então, orem pelos seus filhos, porque nós morremos, mas nossas orações não morrem. E que busquemos graça para entender essa geração. E a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar. Como Moisés, né, falou lá no Deuteronômio, dos pais e dos filhos conversando sobre as coisas de Deus, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, não é? Enfim, que os pais deveriam conversar com seus filhos com seus pais, sobre as coisas de Deus. E a gente deve continuar assim, mesmo nesse tempo moderno, conversando com os nossos filhos sobre as coisas de Deus, porque isso fica lá dentro. E Deus faz a obra, e Deus opera. E é assim. Eu não sou um pai perfeito, gente. Minha relação com os meus filhos não é perfeita. Mas eu luto para ser coerente e para não perder a comunicação com eles. E eu fico muito feliz em saber que eles leem a Bíblia, que eles buscam o Senhor, porque tem coisas que realmente eu não posso fazer. É só Deus que pode fazer. E eu confio que Deus vá atuar na vida deles dia após dia, e nos filhos deles, e nos filhos dos filhos deles, como o Salmo 127 diz. Então, que Deus dê graça e que haja nas gerações essa disposição para abrir a porta e enxergar aquela geração com humildade, com sabedoria, e procurando, antes de criticar e antes de bater de frente, procurar se aproximar com sabedoria, com maturidade, para que, quando ganhar confiança, a gente possa falar dessas coisas mais sérias e poder ser ouvido, que é muito importante. Amém. Amém, né? Graças a Deus, tivemos esse momento maravilhoso aqui de reflexão, né? Desde já, nós vamos primeiramente orar, agradecer a Deus, né, por tudo que nós podemos ouvir e refletir aqui nessas horas. O pastor pode encerrar com a oração, pastor? Posso sim. Antes eu quero agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado. Pessoal, essa equipe da Cojubab é internacional. Deus abençoe muito vocês, o amor que vocês demonstram com esse trabalho. Continuem, vocês estão no caminho certo, não desistam, vão para frente mesmo, viu? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, e quero agradecer aí a todos que participaram, por ter apoiado, e que vocês continuem dando apoio a esses jovens, porque eu sei que eles têm muito a produzir para o reino de Deus, juntamente com os demais, muito a produzir para o reino de Deus, para a glória de Deus e para a edificação de outras pessoas. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esta bênção. Meu Deus, eu te agradeço pela vida dos teus servos. Toma este trabalho da Cojubab em tuas mãos, Senhor. Abençoa as igrejas batistas bíblicas do estado de Pernambuco, os jovens, meu Deus, a membresia das igrejas,
os pastores, meu Deus, ó Pai, que o Senhor os abençoe, os encha de mais e mais sabedoria e graça na condução dos seus rebanhos, nesses dias tão adversos, nesses dias tão difíceis. Nós sabemos que estamos vivendo, Pai, os dias muito próximos à volta de Jesus Cristo, e o Senhor nos dê sabedoria sobre como falar a esta geração, como nos aproximar desta geração sem corromper o Evangelho, sem corromper a doutrina, sem corromper os valores cristãos. Meu Deus, ajuda-nos nisso, que o Senhor nos dê desta graça, porque queremos, embora saibamos que o fim está próximo, queremos conduzir o máximo de pessoas possíveis ao conhecimento de Jesus. Toma minha vida em tuas mãos, tenha misericórdia de mim, Senhor, da minha família, dos meus filhos, da igreja a qual o Senhor me colocou para servir, os pais, os filhos, as famílias, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E nós rogamos que seja assim, tudo isso, para a glória do teu nome e no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Ebenezer Rodrigues, da Primeira Igreja Batista em Cidade Ademar. Não é isso, pastor? Pastor, Batista Bíblica. Batista Bíblica, isso. Uma igreja linda, maravilhosa, uma coroa para Deus. Muito obrigado, pastor, pela sua participação. Foi muito, muito, muito mesmo. A sua contribuição foi muito relevante para todos nós. Sempre que quiser participar, pastor, já está convidado, viu, pastor? Estou à disposição. Amém. Agradeço também a todos os irmãos que mandaram suas mensagens, que assistiram, né? Teremos próximas vezes, divulguem para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas e que a mensagem, a reflexão que vem da parte de Deus alcance os nossos corações, os nossos jovens, para que possamos crescer, né, com sabedoria. E lembrando, como a gente falou no início, podem contar com a Conjubab. A Conjubab, ela serve justamente para isso. O apoio das uniões e a ponte que liga uma à outra. Então, a Conjubab, ela se levantou e se levanta cada dia com a ajuda do nosso Deus e com a ajuda de vocês também, porque todos nós somos a Conjubab. Amém? Andresa, falar alguma coisa? Amém. Só quero agradecer a todo mundo, ao pastor. Foi bastante edificante, eu acredito que tenha abençoado vidas. E lembrando, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. E nos próximos meses transmitiremos mais lives com outros temas também, para a glória de Deus e para abençoar vidas. Pessoal, muito obrigado. Nós vamos encerrar por aqui. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. Valeu. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado a todos. Fiquem com Ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, pode encerrar aí.